Depois de acompanhar as aulas durante a semana sobre temas específicos do direito, a oportunidade de um bate-papo com o professor que nos deu a honra de ministrar os seus respectivos conhecimentos sobre uma determinada área e sabermos de alguns aspectos, tanto relacionados àquele tema específico, como também do próprio professor. O nosso convidado especial de hoje é o professor João Trindade Cavalcante Filho. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas pelo IESB, aqui de Brasília, e pós-graduando em Direito Constitucional pelo IDP. Servidor efetivo do Ministério Público da União, Procuradoria-Geral da República, na função de assessor jurídico, de subprocurador-geral da República e um currículo extenso. Aliás, uma característica, antes de mais nada, cumprimentando o professor por estar conosco aqui. Professor, muito obrigado pela presença e pelas aulas. Eu que agradeço. Mas há um aspecto justamente que chama a atenção, talvez o telespectador já tenha reparado, a juventude do professor. Uma pergunta que normalmente a gente não faz, mas o professor tem quantos anos? 25. 25 anos. E já tem quantos livros publicados, professor? 5 já. 5 livros. Inclusive, eu vou mostrar aqui já, só apoiar a caneta aqui rapidamente para poder me posicionar, para mostrar Roteiro de Direito Constitucional. João Trindade Cavalcante Filho, 3ª edição. Portanto, é uma recomendação que já é repassada, portanto, aqui do nosso programa Saber Direito. E é um calhamaço, como se pode perceber. Professor, esse lado precoce, digamos assim, com inclusive livros já citados, inclusive pelo STJ. Isso já demandou um trabalho já durante o próprio período de graduação. Já, eu tive uma graduação anormalmente longa, então eu já, durante a graduação, já trabalhava na área do direito, já trabalhava com o direito penal, e nisso já fui ingressando no mundo de cursinho para concurso, de ministrar aula, e aí era sempre uma demanda dos alunos de ter algum material um pouco mais aprofundado, de ter um roteiro de aula. E aí foi que nasceram os livros, quer dizer, eles começaram dessa forma, primeiro como roteiro de aula, depois eu ia acrescentando uma jurisprudência, algo que eu lia mais na doutrina e queria aprofundar, e aí o livro virou a primeira edição, virou uma apostila primeiramente, depois a primeira edição que tinha 400 páginas, aí a gente vai sempre como um filho, né? Vai vendo o crescimento dele e vai sempre tentando educá-lo, melhorá-lo. Aí já está na 3ª edição, já esse de Direito Constitucional. Tenho também um livro sobre a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos, e outros livros também sobre temas específicos, processo administrativo, entre outros. Aqui, nesse sentido, existe sempre aquela questão, é claro que se procurar por um curso conceituado é algo que ajuda no sentido de você procurar estabelecer a melhor base para a própria formação. Mas também é uma questão de método já a ser trabalhada já na graduação e às vezes os alunos se esquecem, os estudantes se esquecem um pouco disso, ficam contando com o nome do curso, procuro isso, procuro aquilo. Na verdade, o trabalho individual com método é um ponto fundamental para a graduação em Direito? Sem dúvida alguma, eu acho que o ensino superior, de qualquer forma, ele tem que ser centrado no aluno, quer dizer, no que o aluno vai fazer. A faculdade, o curso que ele faz, por melhores que sejam os professores, vai apenas dar uma orientação para ele. Mas realmente a diferença vai ser estudar em casa, o aluno aprofundar, o aluno já saber mais ou menos qual é a matéria da qual ele gosta mais, para então já buscar um aprofundamento naquele tema, fazer depois, se for o caso, um curso de pós-graduação, mas já na graduação o aluno pode formar uma base muito boa. Quer dizer, por exemplo, no caso justamente já praticamente, logo depois de formado, já um livro pronto. É uma meta que pode ser estabelecida, por exemplo, para um aluno, pelas próprias anotações, como um guia de estudos para si próprio. Sim, até como um resumo que vai servir para ele mesmo. Quer dizer, a gente escrever nunca é ruim. Ler e escrever, que são atividades sempre complementares, né? Ler e escrever nunca vão prejudicar. Então, mesmo que o aluno escreva para o próprio deleite ou como um próprio resumo para si mesmo, sempre ajuda, sempre é algo muito produtivo. Agora, uma pergunta que já está se tornando até recorrente no nosso programa, que é sempre direcionada justamente a muitos dos nossos telespectadores da TV Justiça, não apenas no Saber Direito, mas são justamente as pessoas que estão interessadas em um futuro, já estão vislumbrando eventualmente uma carreira, não necessariamente até no direito. Mas aí vem exatamente a pergunta sobre aquele momento da escolha da carreira, por que o direito? Na época do ensino médio eu tinha muita dúvida entre direito e letras. Era a minha dúvida na época. E aí, meu pai, que é formado em ambas as áreas, me orientou, então, nessa época, conversou comigo, expôs as vantagens e desvantagens das duas situações e eu terminei optando pelo direito.
E hoje eu não me arrependo de forma alguma. Hoje eu vejo que eu não conseguiria de forma alguma viver sem o direito. Eu acho que o primeiro ano do curso de Direito é uma prova de fogo, porque o aluno entra logo naquela parte filosófica, vai ver filosofia, sociologia, introdução ao direito, que é um assunto que muita gente só valoriza depois que já está no meio ou no final do curso. Mas a questão do cumprimento das regras, do respeito aos direitos fundamentais, de lutar pelas nossas prerrogativas, acho que quem tem essa tendência de lutar pelo que entende justo, o direito é um caminho muito bom. Eu me lembro que há alguns anos, já como jornalista e na época, depois, posteriormente, fazendo o curso de Direito e fazendo a cobertura, justamente, dessa área, em termos dos poderes aqui de Brasília, uma colega jornalista, ela virou e disse: nossa, eu não sei como é que você consegue acompanhar uma área tão árida, justamente com essa visão dos códigos, do direito posto, como uma coisa muito fria. Foi rápido para se perceber que não é bem desse jeito, que por trás dos códigos existe uma questão de humanidade, da própria história da humanidade muito presente ali? Eu acho que esse é o choque primeiro do aluno no curso de Direito. Quer dizer, como na minha família o meu pai já é da área de Direito, então eu já tinha uma noção um pouco mais desenhada do que é que eu iria encontrar. Eu já sabia que o direito não é só a lei, que, como eu gosto de falar sempre, o código vade-mecum, o pessoal pensa como se fosse aquilo tudo tivesse decorado. Se fosse decorado, a gente não levava para todo lugar. Aquilo é como se fosse um atlas para um geógrafo, né? Quer dizer, a geografia é muito mais do que as capitais dos países. Aquilo é só um embasamento para você ir muito além. Mas eu já tinha um pouco essa visão por conta do conhecimento familiar. Mas eu acho que é o primeiro choque realmente do aluno. Muita gente que vem de outras áreas ou que não tem muito conhecimento da área jurídica, quando chega no curso, ele vai ver logo teoria do direito, o que é o direito, história do direito, filosofia do direito, sociologia, que vai formar esse embasamento para mostrar que o direito está muito além da lei, né? Agora, eu vou contar uma historinha aqui que é o seguinte. Aliás, eu estou reparando aqui, né, já tinha visto antes, ex-professor da Escola Superior do Ministério Público da União, professor do curso para concursos da Procuradoria-Geral da República, instrutor interno no âmbito do Ministério Público da União. Já foi salientado justamente a juventude. A historinha que eu vou contar é a seguinte, acho que tem muita gente que já não sabe por conta até dos cabelos brancos. Mas eu também comecei a dar aula em universidade, muito novo, na época com 23 anos de idade. O que é que acontecia? Todo início de semestre, durante algum tempo, até tenho um pouco de saudades desse período, porque é claro que isso não acontece mais, eu levava algum tempo até que os alunos passassem a me respeitar como professor, porque pensavam que era trote. Eu era realmente muito novo. Né? Isso não acontece hoje em dia ainda não, as pessoas olham assim, mas ele é o professor, assim, nesse sentido, a juventude, do ponto de vista da aparência, no primeiro contato, ela atrapalha um pouco, o pessoal se assusta. Atrapalha. Num primeiro momento, sim. Em faculdade, realmente é pior por causa da questão do trote, mas em cursos específicos, aí já é um pouco mais tranquilo. Mas quando eu comecei logo, eu já dou aula há um certo tempo, quando eu comecei logo, o pessoal perguntava se era o monitor que tinha vindo da aula, se o estagiário tinha vindo da aula, o pessoal ficava meio atônito. Hoje o que acontece às vezes o pessoal já vê o nome e aí não associa o nome à pessoa. Muita gente fala que João Trindade é nome de velho. Então, pensa que vai entrar um senhor na sala e entro eu, e não é bem o que o pessoal está esperando. Mas aí, quando você já começa a ser razoavelmente conhecido no mundo específico do curso preparatório, aí já cessa um pouco, mas a aparência é um fator realmente problemático, porque todo mundo pensa, e muita gente é inegável que pensa como é que esse cara tão novo vai conseguir dar aula. Então, você leva, às vezes, uma aula e meia, para poder o pessoal sentir segurança. Mas aí, depois que você conquista a segurança da turma, aí isso você só conquista mesmo com o conteúdo, né? E só naquele dia a dia. No caso, por exemplo, de alunos, por exemplo, que às vezes são particularmente na pós-graduação ou mesmo na preparação para concursos, que há alunos que são mais velhos, que já têm até alguma experiência. Em relação a eles especificamente, demora um pouco mais ou até, às vezes, são até mais abertos? Não, são mais abertos. Geralmente, a resistência é com o pessoal um pouco acima da sua faixa etária. Então, por exemplo, o pessoal entre 30 e poucos, aí já vai com um pouco mais de resistência. Mas o pessoal já mais velho não encontra nenhuma resistência, muito pelo contrário. O que às vezes tem uma situação chata, por exemplo, tem uma senhora, uns 60 anos, está conversando lá na frente.
É você ter que passar, você com 25 anos, passar uma bronca numa pessoa que está conversando na sua frente. Um dia desse eu tive que passar uma bronca e a senhora respondeu o irrespondível. Ela disse, nossa, mas eu tenho idade para ser sua avó. Eu disse, mas você está conversando, eu tenho que chamar a atenção. Mas acontece, não há dificuldade de relacionamento, não. Agora, no universo do direito, justamente porque, primeiro a questão do método que falamos, quando há talvez até uma questão da paixão, às vezes a pessoa quando tem uma dedicação, é possível se desenvolver um conhecimento que já vai criando um alicerce justamente para uma carreira sólida. Há alguma recomendação que possa ser feita justamente para quem nos assiste agora e que esteja talvez até se formando, ou uma outra situação muito comum, uma pessoa que tenha feito justamente uma carreira acadêmica, que lhe dê uma base para prestar um concurso e ela assume um cargo de importância, muito comum hoje, jovens juízes, jovens procuradores, alguma recomendação que possa ser dada nesse sentido, que talvez estejam até um pouco assustadas frente a essa situação e correm o risco também de uma outra situação também. Às vezes a pessoa ela quer se impor e de repente existe uma forma de você ir galgando justamente essas situações. É verdade. Eu acho que tudo acontece a seu tempo, né? Quer dizer, se a pessoa já conseguiu chegar a um cargo mais alto ainda jovem, é porque fez por merecer ali. Agora, é importante que a pessoa também não se deslumbre com isso. Quer dizer, lembrar que nós temos sempre limitações, existem coisas que só a experiência que ensina. Então, por mais competência que a pessoa tenha, a juventude sempre vai ser um fator limitador em determinadas situações, como na questão da experiência, como eu falei, e saber que a pessoa se impõe não pelo seu cargo, ou não pelo que está exercendo hoje, ou não pelos títulos que tem, mas a pessoa se impõe naturalmente pelo conhecimento. Então, quem tem o conhecimento, quem tem realmente um bom trato com as pessoas, quem tem respeito pelo próximo, vai sempre terminar tendo a oportunidade de mostrar sua competência, independentemente de uma posição ativa de se impor, algo até às vezes artificial. É interessante, vendo algumas pesquisas recentes, que informam que nós temos uma grande vantagem nos dias de hoje, que também é uma desvantagem, que são instrumentos que são disponibilizados para o estudo e para a informação. Até a própria questão da experiência, é possível, inclusive, se verificar, acompanhar casos. Eu fico até meio assim de dizer isso, em outro programa eu já falei, eu sou um pouco suspeito para falar, mas a própria experiência da TV Justiça. Em que sentido? O fato de que as transmissões das sessões plenárias são feitas ao vivo possibilitam um acompanhamento da realidade do dia a dia dos próprios ministros do Supremo, que há alguns anos era impossível. É verdade. Então, esses instrumentos, eles são úteis no sentido de dar uma visão um pouco mais ampla para todos. Mas é necessário método para se selecionar justamente nesse grande universo de material disponibilizado para todos, separar o joio do trigo? Sem dúvida. Antigamente, o grande problema era o acesso à informação. Era que determinadas pessoas não tinham acesso à informação, porque livro era caro, ou porque curso era caro, só tinha em determinadas cidades do Brasil. Hoje, isso já não é mais problema. Pelo menos para a maioria da população. Com a popularização da internet, o acesso à informação ficou muito mais amplo. Hoje o problema é selecionar a informação. Hoje o problema é o aluno, ou qualquer pessoa que queira se instruir, saber o que estudar, saber o que analisar e como analisar. Por exemplo, você não vai fazer uma busca no Google se você quer fazer um trabalho acadêmico. Mas o próprio Google já tem instrumentos como o Google Acadêmico, que já filtra trabalhos especificamente da academia. Então, é um mecanismo de você selecionar informação.